E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos estudar a primeira lei da termodinâmica. Então o que vem a ser essa lei? Então aí, a primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia. Como a gente já sabe, né? O princípio da conservação da energia nos diz que a energia não se perde e não se cria. Energia apenas se transforma, né? Então, especificamente em relação ao sistema termodinâmico, devemos levar em consideração aí três coisas. Quais são elas? A quantidade de energia Q na forma de calor trocada pelo sistema com o meio externo. Então, o sistema pode ganhar calor do meio externo ou fornecer calor para o meio externo, ou não haver essa troca de calor. O trabalho mecânico trocado pelo sistema com o meio externo, ou seja, o sistema pode realizar trabalho sobre o meio externo pode realizar trabalho sobre o sistema, ou também pode não haver a realização de trabalho. E a variação da energia interna, ΔU, do sistema termodinâmico. Essa energia interna pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Então, quem é a primeira lei da termodinâmica? Então, o conhecido princípio da conservação da energia, né? Então, quando a gente aplica esse princípio da conservação da energia na termodinâmica, então ele vai receber o nome de primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a aplicação da conservação da energia na termodinâmica. Então, com a aplicação dessa lei, nós podemos, por meio de uma contabilidade energética, fazer uma contabilidade energética, saber o que ocorre com um sistema gasoso quando ele sofre uma transformação termodinâmica. Então, o que vai acontecer com a energia interna, com a quantidade de calor e com o trabalho? Então, essa lei, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser enunciada aí da seguinte forma. Então, olha aí. Então, para todo sistema termodinâmico, existe uma função característica denominada energia interna. Então, a variação dessa energia interna, ΔU, entre dois estados quaisquer, pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor Q e o trabalho T trocados com o meio externo. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Então, meu ΔU, a minha variação da energia interna, é igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, certo? Então, ΔU Q menos o trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a aplicação do princípio da conservação da energia, ela vai envolver três grandezas, que é o calor Q, o trabalho tal, e a variação da energia interna, o ΔU. Então, é importante observar que essas grandezas aí, elas podem ser positivas, negativas ou nulas. Então, olha aí, nessa relação está implícita a seguinte convenção de sinais. Olha aí, ΔU maior que zero, a energia interna do sistema aumenta, consequentemente a temperatura. ΔU igual a zero, a energia interna do sistema não varia, mantendo-se constante, uma transformação isotérmica. Como a gente sabe, a energia interna está associada diretamente aí com a temperatura. Então, se a minha energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Energia interna igual a zero, variação igual a zero. Se a energia interna permanece constante, a temperatura também permanece constante. E nós temos a transformação isotérmica. ΔU menor que zero, a energia do sistema, a energia interna do sistema diminui e a temperatura também. Q maior que zero, o sistema recebe calor do ambiente, então o meio externo fornece calor ao sistema. Q igual a zero, o sistema não troca calor com o ambiente, ele nem recebe e nem cede calor. Aí a gente chama de transformação adiabática. E Q menor que zero, o sistema cede calor ao ambiente, então ele perde calor para o ambiente, ele vai fornecer calor. Trabalho positivo, então como a gente sabe, é o trabalho realizado pelo sistema, uma expansão do gás. Então o volume aumenta. E T igual a zero, não há trabalho realizado nem pelo sistema nem pelo ambiente. Não há realização de trabalho. Então, se não há realização de trabalho, a variação de volume é zero. A gente tem uma transformação isométrica ou isovolumétrica. E, por fim, aí, trabalho negativo, o trabalho é realizado pelo ambiente sobre o meio, ou seja, o meio externo realiza trabalho sobre o sistema. A gente tem uma compressão do gás e uma diminuição do volume. Vamos então aí resolver os três exemplos que estão aí no PET para ilustrar melhor o que nós estamos vendo aí. Então, exemplo 1. Um gás ideal recebe 800 joules de energia do meio externo. O seu volume aumenta e sua energia interna passa de 7.000 joules para 7.500 joules. Letra A.
calcule a variação da energia interna do gás. Então, muito bem. Ele me deu que a energia interna inicial é de 7.000 joules, que a energia interna final é de 7.500. Eu sei que para calcular a variação da energia interna é só usar ΔU, é a energia interna final menos a energia interna inicial. Substituindo, final 7.500 joules, inicial 7.000 joules. 7.500 menos 7.000 vai me dar 500 joules. Então, minha variação da energia interna é de 500 joules. Letra B está perguntando, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Então, a gente viu na letra A que a energia interna aumentou. Então, se a energia interna aumentou, a temperatura do gás também aumentou. Na letra C, o gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? E calcule esse trabalho. Muito bem, vamos colher os dados aí. Eu sei que a minha variação de energia interna é positiva, de 500 joules, e a quantidade de calor é de 800 joules, que ele recebeu do meio externo. Então, colocando aí na primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos trabalho. Substituindo os valores, o que eu vou ter? ΔU 500 joules, Q 800 joules menos o trabalho. O trabalho está negativo, passa positivo. 500 está positivo, passa negativo. Então, o trabalho vai ser 800 joules menos 500 joules, 300 joules. Então, como o trabalho é positivo, o volume aumentou, então o gás realizou trabalho sobre o meio. Exemplo 2. Um gás ideal absorve 350 joules de energia do meio externo e um trabalho de 400 joules é realizado sobre ele. Letra A. Calcule a variação da energia interna do gás. Muito bem, então como é que eu vou fazer? Eu vou colher os dados que o problema me deu. Ele me deu que a quantidade de calor é de 350 joules. Como ele recebeu energia do meio externo, então essa quantidade de calor é positiva. E como um trabalho é realizado sobre ele, ou seja, não foi ele que realizou o trabalho, e sim o trabalho que foi realizado sobre ele, então meu trabalho é negativo, menos 400 joules. Então, aplicando aí na primeira lei da termodinâmica, como é que vai ficar? ΔU é Q menos trabalho. ΔU eu não sei o que, 350 joules menos o trabalho negativo, 400 joules. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar 350 joules mais 400 joules. 400 mais 350 é igual a 750 joules. Então, a variação da energia é positiva. Então, na letra B está perguntando, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Então, como a gente viu na letra A, como a variação da energia interna é positiva, a energia interna aumentou, então, portanto, a temperatura do gás também aumentou. E na letra C, o volume do gás aumentou ou diminuiu? É só a gente olhar no enunciado aí. Como o meio realizou o trabalho sobre o gás, então o trabalho é negativo. Trabalho negativo significa o quê? Que o volume do gás diminuiu. Se o trabalho é positivo, o volume aumenta. Se o trabalho é negativo, o volume diminui. E o último exemplo aí, em uma transformação adiabática, é realizado 600 joules de trabalho sobre um gás ideal. Calcule a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio. Bom, ele me disse aí que a transformação é adiabática. Então, olha aí. Então, como a transformação é adiabática, não há troca de calor entre o gás e o meio. Então, logo, minha quantidade de calor Q é igual a zero. Então, guarda aí. Transformação adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Na letra B, calcule a variação da energia interna do gás. Então, olha aí. Eu tenho que a minha quantidade de calor é zero, porque a transformação é adiabática, e meu trabalho vai ser negativo, porque é realizar trabalho sobre um gás ideal. Então, por isso que o meu trabalho é negativo, ele vale menos 600 joules. Colocando aí na primeira lei da termodinâmica, ΔU aqui menos trabalho, ΔU é igual a zero menos 600 joules. Menos vezes menos mais, então meu ΔU é igual a 600 joules. Então, minha variação da energia interna aí é positiva. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Está perguntando aí na letra C. Então, a gente viu que como a variação da energia interna é positiva, então a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, a temperatura do gás também aumentou. Na letra D, o volume do gás aumentou ou diminuiu? De novo, só ver lá no enunciado, né? Então, como o meio realizou o trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Então, se o trabalho é negativo, o volume do gás diminuiu. E por último, aí na letra E, explique o que acontece nessa transformação gasosa. Então, o que aconteceu aí? Olha aí, o sistema realizou o trabalho sobre o gás, e como o gás não perdeu energia na forma de calor para o meio, nem perdeu nem ganhou, então
toda a energia que ele recebeu na forma de trabalho, já que o meio externo realizou trabalho sobre o sistema, então ela foi utilizada para aumentar a energia interna do gás, então a sua temperatura aumentou. Então foi isso aí que aconteceu nessa transformação gasosa. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí curtindo o vídeo, compartilhe com seus coleguinhas aí da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!